Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Hoje eu coloquei até uma roupa e uma farda especial, né, da seleção brasileira. De que ano é essa camisa aqui? Vamos ver se vocês irão saber. De que ano foi essa camisa da seleção brasileira? Foi um ano de Copa do Mundo, ok? Então já vai a primeira dica aí, um ano de Copa do Mundo, coloque aí nos comentários de que ano que foi. Muita gente que vai olhar essa camisa vai lembrar de alguns jogadores específicos daquela seleção brasileira mais raiz, aquela seleção brasileira que botava medo nos adversários em campo, né? Uma seleção brasileira que impunha respeito. Muita gente já vai se lembrar aí de alguns rostos conhecidos, populares, algumas figurinhas carimbadas que vieram aí de uma década de ouro, né, de uma geração de ouro dos nossos jogadores. Então fica aí a dica, essa brincadeira para vocês aí, pra gente fazer essa dinâmica aí nos comentários, tá bom? Meus amigos, é o seguinte, ó, deixa eu só dar um recadinho aqui para vocês, ó, IPVA 2026 está aí. Daqui a pouco o prazo vai estar acabando e com o Super App do Gringo você pode flexibilizar, desburocratizar e facilitar, dar um alívio aí, ó, nas contas, trazendo a cota única para o Super App do Gringo. Essa cota única pode ser parcelada, inclusive até em 12 vezes no cartão de crédito. Então, é mais conveniência para você, é mais facilidade para você poder diluir em várias parcelas e reduzir aí esse prejuízo no início do ano, porque início do ano nunca é fácil, né? É conta daqui, é conta dali, é a conta das férias, é a conta do carnaval, um punhado de conta vai aparecendo. E além disso, você também tem outras vantagens, como multas e licenciamentos, você pode resolver também as pendências pelo Super App com condições especiais exclusivas. Então estou colocando um link fixado nos comentários e também na descrição. É só você baixar gratuitamente o Super App do Gringo e conhecer esse mundo de facilidades, beleza? Gringo, o melhor amigo do motorista, tamo junto. Tava vendo aqui que a FIFA, eles irão votar a regra do 1 minuto. Isso tá em debate, isso vai para votação na FIFA. Porque a partir de agora, né, se a votação, se for aprovado, todo jogador ele vai precisar ficar 1 minuto fora se necessitar de atendimento médico. E aí muita gente elogiando, tal, não, isso é uma maneira de prevenir e tal. E se for o goleiro? Como que vai fazer? Ah não, ó, Neto, os goleiros, né, exceto o goleiro, os goleiros não entram na regra. Ah, não entra na regra, então a gente vai aplicar a regra pela metade. Ou vai ter que tirar um jogador da linha para colocar no gol. Aí tu vai arrumar um problema com o banco de reservas, com o técnico, enfim. Vai ser um problema maior ainda. Ó, na minha opinião, pessoal, a FIFA tá enxugando gelo. O que eles têm que fazer? Cronometragem. O juiz tá lá. Ele tem relógio nos 2 pulsos. Precisou de atendimento médico? Ó, o cronômetro da partida foi paralisado. Tá pausado, tá parado. Vai retomar assim que o jogo retomar. Ah, ficou 5 minutos lá enrolando. Beleza, tá parado o cronômetro. Tá parado, não tem problema, a partida está paralisada. Para mim, passou da hora de acontecer isso há muito e muito tempo. E é uma regra muito mais simples, muito mais lógico e que vai ser muito mais efetiva. Porque não vai trazer problema. Afinal, você paralisou a partida. Ah, Neto, mas aí o cara pode ficar enrolando, sei lá, a equipe tá perdendo, o cara pode ficar, sei lá, 10 minutos enrolando. Coloca um tempo limite. Ó, a partida foi paralisada, tem 3 minutos no máximo pro atendimento do atleta. Se o jogo não retornar em 3 minutos, aí a comissão técnica vai ter que se virar com o atleta lá fora. E se for goleiro, aí alguém da linha vai ter que ir pro gol, ou ele vai ter que fazer a substituição, alguma coisa vai ter que acontecer. Mas o tempo máximo estipulado é de no mínimo 3 minutos, no máximo 5 minutos, por exemplo. Entendeu? É um exemplo. Então eu acho que essas são maneiras mais lógicas de você organizar de forma muito melhor isso daí. Ah, 1 minuto fora.
Aí não, é goleiro. Não, goleiro não pode. Ah, tá. E aí, vai fazer o quê? Aí o goleiro cai e fica lá no campo enrolando do mesmo jeito. Pra mim é enxugar gelo. É enxugar gelo isso. Então, na minha visão, não faz sentido nenhum. FIFA tá inventando moda. Ela pode muito mais desburocratizar essa regra simplesmente colocando uma cronometragem. Na minha opinião, isso é uma regra muito mais efetiva. Eu estava vendo uma entrevista lá do vice-presidente do Palmeiras lá, o Buozzi, e ele estava falando sobre a disponibilidade do Allianz nos jogos agora decisivos. Para quem ainda não foi informado, o jogo entre Corinthians e Novo Horizontino, na verdade é Novo Horizontino e Corinthians, porque o Novo Horizontino teve a campanha melhor, vai acontecer em Novo Horizonte às 20h30 da noite do sábado. E o jogo entre Palmeiras e São Paulo vai acontecer às 20h30 da noite do domingo. Ei, ó. Parabéns para vocês, hein? Parabéns, Federação Paulista de Futebol, por colocar um horário tão horrível, tão horroroso para todo mundo, né? Não pensando nem um pingo no bem-estar do torcedor que tá no campo e trabalha no outro dia cedo, do torcedor que tá em casa e trabalha no outro dia cedo. Não, vocês não pensaram absolutamente nada, né? Do torcedor que às vezes tem compromissos no domingo à noite, né? Que é um dia mais propício para isso. Com o dia inteiro para vocês passarem o jogo, vocês escolheram o pior horário, o último horário praticamente da noite para vocês colocarem o jogo. Parabéns, parabéns, ó, vocês estão de parabéns, 10 em atitude de vocês. Absurdo, uma falta de respeito, uma falta de consideração com o principal, né, que é o público consumidor, que é o torcedor. Olha, vocês ferram a vida de todas as maneiras do torcedor. Parabéns, parabéns pela decisão de bosta. Parabéns, tá? Ah, irmão, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. E aí ele falou, né, sobre a indisponibilidade do Allianz. É bem provável, pessoal, é bem provável. Bem provável não, o jogo vai ser na Arena Barueri, não vai ser no Allianz. A Arena Barueri, ela tá com uma vibe legal esse ano. A torcida tá comparecendo, a galera tá mais engajada com a Arena Pereira, né? Arena Leila Pereira. Só que eu vi alguns torcedores, e aí sim, um ponto muito inteligente que os torcedores do Palmeiras questionaram sobre o estádio. Peraí, o Allianz não pode ser utilizado porque está passando por uma reforma do gramado. Ok. Só que enquanto isso você tem 40 mil pessoas pulando em cima desse gramado no show que teve no final de semana. Aí você teve aquela Kings League que aconteceu também no Allianz, no período que o gramado estava passando por uma reforma. E esse impacto todo? Como que fica? E esse impacto todo? Não prejudica a recuperação desse gramado? Não prejudica essa troca de gramado, esse processo? Porque afinal, meu amigo, 40 mil pessoas pulando em cima, impacto, hein? É impacto muito maior do que 22 jogadores ali no campo fazendo uma partida de 90 minutos. Vocês não concordam comigo? Que um show ali de 2 horas e meia de duração com 40 mil pessoas, pulando em cima, não é muito pior? São essas coisas assim, sabe, que a gente levanta questionamento. E essas coisas, elas chateiam o torcedor do Palmeiras, porque a gente sente que o futebol ele acaba sendo meio deixado de lado, né? Aí tem o rival que se aproveita disso pra dar aquela zoada. Meu rival vai zoar mesmo. Beleza, tá tudo bem. Ok, vai zoar mesmo. Só que é uma coisa que incomoda, é uma parada chata, isso é. Vocês há de concordar comigo, né? Seguindo aqui, eu tava vendo no All Sports e também lá no canal do Mauro César que teve uma reunião lá no Flamengo. Uma reunião presencial,
o que não é de praxe acontecer, o que costuma acontecer é uma reunião online. Até o Mauro César pontuou que essas reuniões periódicas elas são feitas de forma online entre o BAP, José Boto e o técnico Felipe Luiz. Só que dessa vez a reunião ela foi presencial e incluiu também o elenco, os jogadores. E teve alguns momentos em que a mensagem ela foi ecoada ali de maneira mais enérgica. Não, assim, alguns veículos aí de comunicação trouxeram ali que, né, parece que tinha acontecido um apocalipse lá no Ninho do Urubu. Parece que o BAP tinha subido na cadeira, jogado mesa pra cima, dedo na cara. Parece que, assim, tinha sido uma parada maluca, surreal, assim. Uma cobrança, loucura, loucura, loucura. Mas não. Foi uma reunião que acontece de praxe, feita de forma presencial, que teve momentos ali de uma mensagem mais forte da presidência do Flamengo, deixando explícito de que houve muitos investimentos na equipe. E de que a expectativa para um ano melhor, com a manutenção técnica, com a manutenção de jogadores, com a chegada de reforços, tudo isso culmine em um planejamento esportivo, em uma postura competitiva, com muita resiliência, atenção, dedicação e vontade. Então o papo lá foi esse. Foi uma reunião sem alterar tom de voz, mas sim de forma mais enérgica, em um tom ali para que todo mundo entenda de que, meu amigo, foi colocado dinheiro aqui, tem estrutura, tem tudo. Tem tudo para trabalhar. Todas as condições, todas as ferramentas. Tudo que às vezes outros clubes têm de muleta para dar desculpa para um desempenho ruim, o Flamengo tem para justificar bons desempenhos. E essa, meus amigos, eu sinto que é uma parada diferente, sabia? Entre a diretoria do Flamengo e a diretoria do Palmeiras, até mesmo quando era outra gestão do Flamengo, era a gestão Rodolfo Landim, eu sinto que o Flamengo ele é mais enérgico na cobrança. Que o Flamengo, assim, começou o ano meio ruim, meio desajustado, a tolerância lá é baixa. Os caras já, vamos fazer uma reunião aí, reúne todo mundo, galera, vamos acordar pra vida, fizemos investimento, fizemos isso, fizemos aquilo. E parece que a gente ficou basicamente 2 temporadas no Palmeiras, né, pessoal? Sem conquistar muita coisa, com a presidente meio que passando pano para a comissão técnica, passando pano para jogadores. E aí, só no final do ano passado, que eu senti uma postura mais enérgica da Leila no documentário, mas para ela sair bem na fita. Ela meio que assim, né, tirou dela da reta, colocou da comissão técnica e da equipe. Porque os meus jogadores não deram nenhum chute a gol. Como que eu vou cobrar isso? Como que eu vou cobrar aquilo? Aí depois teve algumas frases também dela naquele documentário que deixaram isso a entender. Aí sim ela veio com uma postura mais enérgica, tanto que agora tá fazendo investimento, colocando dinheiro, tirou um punhado de jogador para fora. Só que nós precisamos de que isso aconteça mais rápido. Que essa correção de rota, que eu vejo que o Flamengo busca aqui com a reunião do BAP, é uma correção de rota. A gente precisa que essa correção de rota no Palmeiras, ela tenha um limite de tolerância menor do que 2 anos sem título. Porque foi isso. Foi isso. O Flamengo acabou de ganhar o Brasileiro e Libertadores, já está sendo cobrado. Tudo bem, numa reunião, não foi aquilo que todo mundo falou, foi uma coisa mais leve, mas está sendo cobrado. Para um bom entendedor, meia palavra, uma reuniãozinha presencial basta, né? Não é? Então, o Palmeiras ficou 2 anos aí, no jejum praticamente.
E passando pano, passando pano, passando pano. Então a parada precisou chegar no extremo da gente ver o nosso principal adversário, o principal rival nacional hoje, vencendo 2 títulos basicamente em cima da gente, e além disso, vendo o Corinthians também passar pela gente, vencendo o título em cima da gente também. Então foi o Flamengo e o Corinthians, né, fazendo isso, para que no final do ano, com o termômetro da torcida lá em cima, a presidente do Palmeiras realmente tomasse alguma iniciativa. Então essa é uma diferença que eu sinto que já não é de agora. Talvez os rumos mude. Talvez mude esse ano. Eu sinto que a parada lá no Palmeiras parece que assim, o alerta tá ligado, o senso de urgência ligou, o termômetro subiu. Vamos ver. Vamos ver. Mais uma notícia aqui, pessoal, que o Marcelo Gallardo, o Gadiardo, técnico do River Plate na sua segunda passagem muito diferente da primeira, né? Segunda passagem sem título algum, sem um bom desempenho, ele anunciou a despedida da equipe, ele anunciou a sua saída da equipe do River, agora no início da semana. E tem pessoas ali, né? A mídia vascaína está trazendo que o Vasco colocou o Gadiardo como um possível novo técnico no lugar do Fernando Diniz. Além disso, tem o nome também do Renato Gaúcho. Pô, gente. Neto, quem que você escolheria? Gadiardo. Mesmo errando na sua segunda passagem pelo River, é um técnico que fez história na Argentina. Técnico que fez história no River, um técnico que tem experiência de Libertadores, de competições mata-mata, né? Ah, o Vasco não tá na Libertadores, mas tá em outras competições mata-mata. Então, na minha opinião, seria o Marcelo Gadiardo. Para mim, é um nome que eu pensaria se eu fosse ali um torcedor do Vasco. Que Renato Gaúcho o quê, galera? Você é louco, fi. Renato Gaúcho chega aquele papinho de DVD lá. Ah, porque o DVD lá. Não, para com isso. Galera, esses caras, Fernando Diniz, Renato Gaúcho, tem aquele lá também, Carille, né? Esses caras assim, pessoal, é tudo mais do mesmo, velho. 6 por meia dúzia, para com isso. Então eu traria o Marcelo Gadiardo, com certeza. Outra filosofia, técnico altamente vencedor. E é aquele negócio, mudou os rumos aí, o cara vem para outro futebol, tem a chance aí de desempenhar um bom trabalho. É isso, eu acho que o Vasco, ele vai pedir muita grana, né? Se forem lá fazer proposta, mas eu acho que o Vasco vai arriscar o nome dele sim, viu? Do nada, ele sai, o nome dele aparece na mídia vascaína e horas mais tarde o cara anuncia a saída do River. Vamos ver, vamos observar. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.